Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Nossa Senhora de La Salete, rogai por nós. Caríssimos irmãos, esta catequese de hoje é para responder a milhares de pessoas que estão perguntando nas redes sociais se há alguma possibilidade em dar bênção a casais que vivem de forma irregular. E eu gostaria de responder para vocês de acordo com a palavra de Deus, com a doutrina da Igreja Católica e também de acordo com a minha experiência de sacerdote. Vejam bem, primeira coisa, eu vou dar um exemplo bem próximo a mim. Eu tenho uma irmã que ainda não é casada na igreja, mas vive junto com o seu companheiro, que é também pai do meu sobrinho. E eu, como sacerdote, mesmo sendo uma irmã, eu não posso de modo algum abençoar este casal, porque se eu fizer isso, eu estarei simulando um sacramento. Não precisa pronunciar as palavras do rito do matrimônio, basta que seja uma bênção. Eu não posso fazer isso. Então, eu já começo falando de um caso próximo a mim. Segunda coisa, o Padre Antônio Maria, o querido Padre Antônio Maria, a quem mando um abraço, certa vez esteve no estado de Sergipe. Na época, o Dom Henrique Soares era bispo auxiliar de Aracaju, e o Padre Antônio Maria estava numa festa, e ali estava um casal de segunda união. Eles pediram uma bênção e o Padre Antônio Maria deu esta bênção, uma bênção comum. E por causa disso, Dom Henrique Soares pediu ao Padre Antônio Maria que fosse a Aracaju. Ele gravou um pedido de desculpas na rádio e ele ficou por 3 anos proibido de voltar àquele estado. O Padre Antônio Maria é um homem de Deus, mas houve uma falha por ter dado uma bênção a um casal de segunda união, porque para a igreja o casamento é uma bênção. O casamento é um sacramento que o sacerdote não celebra, ele assiste. Quem celebra o sacramento é o casal. O sacerdote dá uma bênção ao amor daquele casal. Isso é o matrimônio. Agora existe, claro, um rito, existe uma fórmula para que o sacramento aconteça. Porém, dar qualquer tipo de bênção a um casal significa que Deus está satisfeito com aquilo, concordando com aquilo, de certa forma aquilo está sendo legalizado perante os fiéis. Então, a igreja sempre ensinou que não se pode dar bênção em nenhuma situação de casamento irregular, por mais que um padre ou outro tenha feito isso, mas isso constitui um grave erro, de acordo com aquilo que a igreja sempre ensinou. Padre, mas as pessoas não podem ser abençoadas? Sim, as pessoas podem sim. Qualquer pessoa pode e deve ser abençoada. Por exemplo, eu já abençoei pessoas em diversas situações. Já abençoei pessoas de outros credos. Já abençoei pessoas alcoolizadas. Uma vez um homem completamente alcoolizado chegou na paróquia. Quando me viu, tirou o chapéu. Padre, me abençoe, me abençoe. Eu dei uma bênção, coloquei as mãos na cabeça dele. Depois pedi à senhora que trabalhava lá na casa paroquial
que providenciasse um café com um biscoito, ele comeu, foi embora. Lembro também de outra vez que eu estava celebrando a missa e um homem completamente drogado entrou na igreja na hora da comunhão, na fila, e eu percebi que ele não estava bem, até pelas roupas que ele vestia. E aí eu fiz o sinal da cruz na testa dele e cheguei no ouvido e disse assim: quero falar com você depois da missa. Ele balançou a cabeça. Depois da missa ele foi me procurar, conversou, pediu uma bênção e eu dei uma bênção. Então, abençoar pessoas é uma coisa. Abençoar o pecado da pessoa, isso não pode. Seja ele pecado de adultério, seja pecado de fornicação, seja pecado de homossexualidade, de atos homossexuais. A igreja não tem poder para abençoar. Essa é a doutrina da igreja, é o ensinamento da palavra de Deus, né? Então, uma coisa é abençoar pessoas. A gente abençoa objetos, se abençoa as plantações. Nós damos bênção aos animais no dia de São Francisco. Nós abençoamos a água, o sal, o óleo. Então, os filhos de Deus, sejam eles quem forem, independente da sua raça, do seu credo, da sua condição financeira, da sua vida pecaminosa, pedir uma bênção, o sacerdote pode e deve abençoar. Mas quando essa pessoa vem a nós trazendo uma situação irregular, a palavra já diz irregular, aquela situação não pode ser abençoada. Vou dar outro exemplo. Uma vez uma conhecida chegou para mim depois da missa com um punhado de terços na mão. Mas eu percebi que no meio dos terços haviam 2 alianças e eu já sabia que ela vivia uma situação irregular. Eu disse: minha filha, o que é isso aqui? Ela disse: não, padre, é a aliança minha e do meu companheiro. Eu disse: você sabe que eu não posso fazer isso. E aí tirei as alianças, pedi a ela que guardasse e abençoei os terços. Ela entendeu, continuamos amigos, somos até hoje, mas eu não posso, em nome da caridade, em nome da misericórdia, passar por cima de uma lei divina. Uma lei divina. Nenhum ser humano pode passar por cima de uma lei divina, não é? Mas vamos ver o que aqui diz a palavra de Deus. Carta de São Paulo aos Gálatas. Eu falo para os católicos, porque infelizmente para muita gente, né, que se diz cristão, que se diz católico, a palavra de Deus não passa de um livro velho, mofado e antigo, né? Assim, antiquado, não é mais útil para a nossa época. Mas para nós que temos fé, a palavra de Deus é a verdade. Então São Paulo vai dizer assim: estou admirado, Gálatas 1:6, estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há 2 evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Então, assim, São Paulo já naquela época, no século I, ele já alertava sobre pessoas que semeiam a confusão. Gente, o que vem de Deus é claro. O que vem de Deus não traz confusão, o que vem de Deus não traz discórdia, o que vem de Deus não gera inquietação, né? Por exemplo, eu lembro, trazendo agora, né, para a nossa época, eu lembro quando o Papa proclamou o ano de São José. Foi uma bênção para toda a igreja. Todos os fiéis do mundo inteiro abraçaram essa iniciativa como algo santo, bonito, justo. Nós celebramos aqui no Brasil o ano de São José com muita ênfase, né? Paróquias que fizeram festas belíssimas para São José. Ou seja, ninguém questionou, mas por que ano de São José? Ninguém questiona. É algo de Deus, é algo do Espírito, né? Então, aquilo que vem de Deus jamais causa confusão. Então, o apóstolo continua. Mas, versículo 8, ainda que alguém, nós ou um anjo descido do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja excomungado. Então, São Paulo está dizendo que a palavra de Deus, do jeito que ela foi revelada, do jeito que ela foi apresentada,
Se nós, quando ele diz nós, ele está se referindo aos apóstolos, que naquela época eram os bispos, né? Ou seja, se nós, os apóstolos, se nós, os bispos, ou um anjo descido do céu, ou seja, uma revelação divina, uma aparição, anunciar um evangelho diferente, confuso, não podemos seguir, né? Então, isso é o que diz a palavra de Deus. Mas vamos ver aqui o que diz o documento, um documento publicado por São João Paulo II no ano de 1986. 1986. Na época, o cardeal Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI, publicou, né, a chamada Congregação para a Doutrina da Fé, falando sobre a questão dos pares homossexuais. Ele diz assim: o ensinamento da igreja de hoje encontra-se em continuidade orgânica com a visão contida na Sagrada Escritura e com a constante tradição. Ou seja, o ensinamento da igreja não mudou. Do jeito que a palavra de Deus ensinava no primeiro século, continua ensinando hoje. Embora o mundo de hoje seja, sob diversos pontos de vista, realmente mudado, a comunidade cristã é consciente do vínculo profundo e duradouro que a une às gerações que a precederam. Ou seja, a comunidade cristã, a igreja, ela sabe que existe um vínculo profundo e duradouro com o ensinamento de antigamente. O mundo pode mudar, o mundo pode, de certa forma, evoluir na sua forma de pensar, mas a igreja continua seguindo os passos dos nossos antecessores, né? E diz assim, continua o texto: os ministros da igreja devem agir de tal modo que as pessoas homossexuais, confiadas aos seus cuidados, não sejam desencaminhadas por estas opiniões, tão profundamente opostas ao ensino da igreja. Contudo, o risco é grande, e existem muitos que procuram criar confusão quanto à posição da igreja e aproveitar-se de tal confusão em favor de seus próprios objetivos. Eu vejo aqui uma profecia, né? Imagine, um documento publicado por São João Paulo II, tendo como prefeito da congregação o cardeal Ratzinger. Eles dizem aqui: o risco é grande e existem muitos que procuram criar confusão e aproveitar-se de tal confusão em favor de seus próprios objetivos. Então, assim, existe uma corrente dentro da igreja que é, assim, como eu posso dizer, abertamente homossexual, né? Então, pessoas que defendem esse tipo de visão querem se aproveitar da igreja para reconhecer estes atos como algo normal, o que não é, de acordo com a biologia, de acordo com o ensinamento da palavra de Deus e de acordo com a tradição da igreja. Mas existe um outro documento, também publicado na época do Papa João Paulo II, com o cardeal Ratzinger no comando da congregação, hoje chamado de Castério, que diz assim, esse documento é de 2003, há 20 anos atrás, o documento dizia: a igreja ensina que o respeito para com as pessoas homossexuais não pode levar de modo nenhum à aprovação do comportamento homossexual ou ao reconhecimento legal das uniões homossexuais. O bem comum exige que as leis reconheçam, favoreçam e protejam a união matrimonial como base da família, célula primária da sociedade. Reconhecer legalmente as uniões homossexuais ou equipará-las ao matrimônio significaria não só aprovar um comportamento errado, com a consequência de convertê-lo num modelo para a sociedade atual, mas também ofuscar valores fundamentais que fazem parte do patrimônio comum da humanidade. A Igreja não pode abdicar de defender tais valores para o bem dos homens e de toda a sociedade. Publicado pelo Sumo Pontífice João Paulo II, na audiência concedida a 28 de março de 2003,
Abaixo assinado, cardeal prefeito Joseph Ratzinger. Documento que está no site do Vaticano, vatican.va, né? Então, assim, a palavra de Deus diz que não pode. O ensinamento tradicional da igreja, o magistério da igreja ensina que não pode. Padre, mas as coisas podem mudar? Deus é imutável. E a igreja sempre ensinou que a sua doutrina, ela também é imutável, não é? Então, fica aí a resposta para quem tem essa dúvida. Eu, como sacerdote, não posso de forma alguma abençoar uniões irregulares. Repito, abençoo pessoas como a igreja sempre abençoou e vai continuar abençoando. Mas abençoar o pecado de alguém ou reconhecer algo de bom no pecado, isso é impossível, isso não cabe a nós, isso não está de acordo com o ensinamento da igreja. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.